Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver a arquitetura de von Neumann funcionando, ou seja, nós vamos ver o ciclo de von Neumann. O ciclo de von Neumann consiste em explicar como é que a arquitetura organiza seus componentes e como é que ela faz um programa que foi levado à memória executar, instrução por instrução. Esse programa, claro, está em linguagem de máquina, né? Já sofreu o processo de tradução, seja ele compilação ou interpretação. A diferença entre os dois aqui, na compilação, o compilador pega todo o código-fonte e gera código de máquina, e aí você não precisa mais do compilador, só precisa agora do código de máquina, carregado em memória, para ser executado. Já no processo de interpretação, tanto o seu programa-fonte quanto o interpretador precisam estar na memória no momento da execução do programa. O interpretador pega cada linha do código-fonte, traduz para a linguagem de máquina e executa. E aí ele pega a próxima linha do programa-fonte, traduz para a linguagem de máquina e executa. Então, ambos, seu programa-fonte e o interpretador, precisam estar na memória no momento da execução. Em programas compilados, o compilador não precisa mais estar na memória depois que ele faz o trabalho dele. Então, programas compilados, em geral, são mais eficientes, mais rápidos do que programas interpretados. Então, o mesmo programa, em princípio, né? O mesmo programa escrito na linguagem C e em Python, exatamente o mesmo programa, o programa em C vai ter um desempenho melhor, porque C é puramente compilado, enquanto que Python é puramente interpretado. Eu não sei se existem compiladores para Python. Depois que você escreve o código e testou no seu interpretador, você talvez pudesse gerar uma versão compilável do programa Python. Não conheço muito o mundo Python. Então vamos começar a nossa jornada pelo ciclo de von Neumann. Vamos entender como é que a arquitetura de von Neumann funciona na prática. Como é que um programa executa. Chegou um grande momento da disciplina, eu acho que esse aqui é o ápice dessa disciplina, que é o momento que você entende finalmente como é que um computador executa um programa que você escreveu em uma linguagem de alto nível, certo? Nós já vimos, só para revisar aqui rapidamente, nós já vimos como é que um computador pode ser construído usando portas lógicas. O princípio, a porta lógica é a célula base, vamos dizer assim, da construção dos circuitos lógicos. E você pode construir circuitos lógicos para diversas finalidades, para memória, para realizar somas, para realizar decodificação de instruções, para realizar multiplexação de canais, né, de linhas, de recursos compartilhados. Você pode ter codificadores e decodificadores. Você pode ter circuitos mais complexos que a gente não viu aqui, como de multiplicação, né? Circuito de deslocamento de bits, etc. Enfim, aí a gente teria que ter um curso completamente de eletrônica para ver todos os circuitos possíveis. Mas o circuito somador, multiplexador, decodificador e os circuitos sequenciais já dão ideia do que você é capaz de fazer com portas lógicas, com AND, OR e NOT. E, inclusive, o ápice disso é construir um processador, construir a unidade central do processamento, certo? Então vamos ver aqui como funciona o ciclo de von Neumann. Então essa é a arquitetura de von Neumann. Mais uma vez, vocês precisam entender que são duas coisas distintas. Uma coisa é a arquitetura de von Neumann. Se eu pedir para vocês explicarem a arquitetura de von Neumann, vocês vão explicar os elementos da arquitetura de von Neumann e qual a função de cada um na arquitetura. Então vocês têm a unidade de processamento, central do processamento, a CPU, né? Que é a parte principal, é o computador em si, é o computador dentro do computador. Você tem a parte de memória, e aí a memória você pode detalhá-la em memória de trabalho, que é a RAM, e a memória de carregamento de programas iniciais, que é a ROM, que tem também uma série de funções básicas de entrada e saída, né? Chamada de BIOS. E também você tem os controladores de periféricos. Pode ser uma placa, pode ser um chip na placa-mãe, que vai controlar algum aspecto de hardware específico de um determinado dispositivo de entrada e saída do sistema, certo? Um joystick, uma impressora, um plotter, um mouse, um monitor, etc. E conectando esses três elementos principais, a unidade central de processamento, memória e controladores de periféricos, vocês têm os barramentos. Os barramentos levam e trazem endereços, controles e dados, né? O barramento de endereços ele endereça uma posição de memória específica, seja na memória de trabalho, seja numa memória dentro de uma placa de um controlador de periférico. O barramento de controle diz que operação você deve fazer. Aqui resumidamente a gente vai usar somente duas operações, leia ou escreva.
E o barramento de dados faz a escrita dessa informação dentro da posição de memória, dentro de um byte na memória, ou dentro de uma memória localizada dentro de um controlador de periférico, né? Os controladores de periféricos também têm posições de memória e são endereçadas pelo mesmo espaço de endereçamento da CPU. Então, se a CPU tem 64 GB de espaço de endereçamento, isso aí inclui RAM, ROM e controladores de periféricos. Tá? Todas as memórias desses elementos possuem um endereço de 0 até 64 GB, menos 1, né? Então os dados eles são transportados pelo barramento de dados, o endereço onde vai guardar ou ler o dado no barramento de endereço, e o barramento de controle diz qual é a operação que deve ser feita lá. Na verdade, no barramento de controle é mais complexo do que simplesmente ler ou escreva, certo? Ele pode ter mais de uma linha. Aqui eu estou resumindo ele a uma única linha. 1 é escreva, 0 é leia. Ok? Bom, a gente chegou então no momento de definir o que é um programa de computador. Um programa de computador consiste em quê? O programa de computador consiste em uma série de instruções de máquina, seguindo uma lógica, um algoritmo previamente definido pelo programador, pelo interessado, né? E cuja função desse programa é resolver algum problema. Essa é a definição de um programa de computador, né? De um algoritmo, melhor dizendo. O programa de computador é uma concretização de um algoritmo em alguma linguagem concreta de programação. E a única linguagem que os computadores entendem é a linguagem de máquina. Então, mesmo que você escreva em Python, em C, em Java, em PHP, em JavaScript, em Ruby, você sempre terá algum mecanismo de tradução dessa linguagem de alto nível para a linguagem de máquina específica de um processador. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um processador i7 da Intel e você tenha um processador PowerPC da IBM. Cada um desses processadores vai ter sua própria linguagem de máquina. Então, se você escrever um programa em Python e quiser rodá-lo no i7 da Intel, você vai ter que ter um programa compilador. Vamos supor que a linguagem seja compilada na linguagem C. Você vai ter que pegar o seu programa C ou seu programa Python interpretado, escrever um compilador ou um interpretador que traduza Python ou C para a linguagem de máquina do i7 da Intel. Se você quiser rodar esse mesmo programa C ou Python para o PowerPC da IBM, você tem que ter algum fabricante de compilador e interpretador que tenha escrito esse compilador e interpretador para traduzir código-fonte C ou Python para a linguagem de máquina do PowerPC. Tá? Então, os fabricantes de compiladores e de interpretadores, sempre que surge um novo chip no mercado, eles têm que reescrever o seu tradutor, seja ele o compilador ou interpretador, para gerar código de máquina para aquele processador. Senão, você só poderá produzir códigos em assembly ou linguagem de máquina para aquele processador. Você jamais vai poder usar uma linguagem de alto nível para ele. Quando surgiu a linguagem Java, a Sun, que era a detentora, a empresa que não existe mais, né? A Oracle comprou a Sun e depois desfez, comprou tudo que era os ativos da Sun, e a empresa faliu. A Sun, que inventou Java, ela queria construir chips que rodassem a linguagem Java nativa, ou seja, esse chip, a linguagem de máquina dela seria Java. E aí ele executaria Java com um desempenho absurdo, né? Um desempenho muito superior a qualquer outro processador. Ela acabou desistindo da ideia, parece que lançou ainda alguns protótipos, porque a grande desvantagem é que você teria que ter agora, se você quisesse programar esse processador Java, vamos chamá-lo assim, em C, você teria que ter um programa que traduzisse C para Java. Se quisesse programar em C++ ou Python, você teria que ter um programa tradutor, compilador, interpretador, que traduzisse C++ ou Python para Java, né? E traduzir de uma linguagem de alto nível para outra linguagem de alto nível é um processo muito mais difícil do que traduzir de alto nível para baixo nível, para máquina ou assembly. Tá certo? Então, um programa de computador é um conjunto de instruções de máquina. Lembre-se, esse conjunto de instruções é dedicado, único para cada processador. Existe, por exemplo, o que a gente chama de retrocompatibilidade. Isso depende do fabricante, isso não é uma garantia. A Intel, por exemplo, ela diz que garante que todos os chips da família dela rodam todos os programas da série 86, ou seja, o 8088, 8286, 8386, 8486, chips que foram desenvolvidos na década de 70, 80, 90,
e que ela garante que rodam hoje em dia nos Core i3, Core i7 dela, que são os processadores mais populares usados nos computadores pessoais. Isso se chama retrocompatibilidade. Ou seja, ela garante que dentro do processador Core i7, por exemplo, tenha um circuito que entenda o assembly do 486, do Pentium, de processadores passados, né? Ou seja, ela tem o que ela chama de uma família de processadores. Os processadores daquela família 86, eles foram evoluindo. Tanto é que ainda hoje no Windows você tem o arquivo de programas x86. Esses x86 são programas que foram escritos em 32 bits para as máquinas da família 86, que tinha a terminação 86, 8286, 8386, 8486, tá? Acho que a partir do Pentium era 64 bits, e aí eles armazenam os programas em arquivo de programa mesmo, tá certo? Então, o 86 não é maior do que o 64. 86 significa família x86, que é de 32 bits, tá? Ao contrário do arquivo de programas, que guarda programas já escritos para processadores de 64 bits. Bom, mas como são essas instruções de máquina que cada programa possui, né? Então, na hora que você escreve seu programa lá em Python, então vem o interpretador Python e traduz aquela linha, cada linha do seu programa para o código de máquina de um processador específico, processador que você está usando ali no momento, certo? Lembre-se disso. Se surgir um novo processador no mercado, os fabricantes de interpretadores Python têm que criar uma nova versão do interpretador para traduzir do Python normal, alto nível, para a linguagem de máquina, para que você continue escrevendo em Python mesmo naquele processador que acabou de sair novinho em folha no mercado. Então as instruções de máquina, elas são instruções muito simples, né? Elas são instruções básicas que são executadas diretamente pelos circuitos lógicos da CPU. Então as instruções são: adicione x com y, desloque esse byte 1 bit para a esquerda, vá para o endereço 500 da memória. Embora você esteja no endereço 100 e o próximo a executar seria o 101, pegar o byte 101 da memória, essa instrução ela tem o poder de deslocar você para um outro ponto da memória, executar um outro ponto do programa. Quando você chama uma função, por exemplo, né, você está lá no seu programa Python, chama a função print. A função print, na hora que você pôs o seu programa para executar, ele juntou o seu programa com as funções básicas que já vem com Python. E na hora dessa junção, esse único código ocupou um espaço na memória. E vai que a função print tenha ocupado o endereço 1000 de memória. Então, na hora que você estava executando o seu programa, começou, vamos supor, para facilitar, na posição 0 de memória, foi executando 0, 1, 2, 3. Na quarta linha de máquina, tem uma instrução goTo, vá para posição 1000. Ou seja, você está chamando a função print, cujo primeiro byte da função print ficou localizado no byte de endereço 1000. Tá? Então ele vai lá, executa a função print e no final a função print volta novamente para a linha 4, que é onde você chamou ela. E aí prossegue o programa na linha 5 normalmente, como a gente vai ver aqui. Certo? Então, instruções de máquina, na verdade, são códigos binários. Então, se você tiver esses códigos binários, eles podem ser, depende do fabricante, do arquiteto do processador, da CPU. Se o fabricante da CPU definiu que cada instrução de máquina ocupa 1 byte, então você pode ter até 256 instruções de máquina possíveis para aquele processador. De 0 a 255. Então, o binário, código binário, não é o valor byte binário, 0, 0, todo mundo 0, poderia ser uma instrução de máquina ADD, some. A instrução todo mundo 1 poderia ser a goTo, vá para, né? E pode ser que você nem use todas as 255 instruções. Nos primeiros processadores, a quantidade de instruções de máquina não chegava a esse tanto de instruções, 255 era muito. Então, um byte dava e sobrava para você definir o seu set code, como é chamado, né? O conjunto de instruções. Perfeito? Se um fabricante mais moderno, vamos supor, um Core i7, define que o opcode, né, o código de máquina da instrução, vai ocupar 2 bytes, 16 bits, significa dizer que você tem agora 65.536 possíveis instruções de máquina. É instrução para burro, tá? Eu não acredito que tenha nenhum processador que tenha uma instrução de máquina de 16 bits. Muito pouco provável.
que você pode ter é a instrução toda tendo 16 bits, mas o código da instrução, acho que em 1 byte apenas é suficiente. Não acredito que existam processadores com mais de 255 instruções de máquina diferentes. Pode parecer pouco, mas, por exemplo, a linguagem SQL de banco de dados só tem 4 operações. A aritmética, a matemática que a gente aprendeu na escola só tem 4 operações. E com essas 4 operações você pinta e borda, né? Então, a mesma coisa num processador. Eu não sei hoje em dia como é que está isso. Não tenho acompanhado, não sou da área de hardware, né? Não estudo hardware a fundo mais. Mas eu não acredito que os códigos das instruções tenham mais de que 1 byte. Então aqui ele está dizendo que programas escritos em linguagem máquina, como nós já falamos, não são compatíveis entre si. Se você escrever, vou optar por escrever em assembly o código de máquina para o processador 386. Então esse programa não roda no não rodaria no 486 em princípio. O problema é que, a solução é que a Intel disse que ele ia manter a compatibilidade das famílias. À medida que ela ia evoluindo o processador, ela diz, olha, todo o código que você escreveu para o 386 roda no meu 486 novinho em folha que acabou de sair no mercado. Vai rodar no meu Pentium. O Pentium roda tudo que você escreveu para o 486. Isso evitava a fuga de clientes. Porque imagine se você tivesse que reescrever todo o código de novo do seu sistema, né? Você tem um compilador, né? um software básico principalmente, né? Não estou falando de código de alto nível. Um sistema de banco de dados, né? Muita parte do sistema operacional, os seus programas que você escreve em Python, isso aí não sofreria problemas. Mas, por exemplo, o interpretador Python, ele lida com código de máquina. Ele pega código Python, um compilador C, ele lida com código de máquina. Ele pega o código C e transforma em código de máquina. Então, se o processador agora é novo, então ele vai ter um novo conjunto de instruções de máquina. Então aquele compilador não serve mais, você tem que reescrever um novo compilador. Certo? Aí o que a Intel garantia? Que esse compilador que você já tem prontinho, que pega um código C e gera código de máquina 486, ele vai rodar, o código 486 que ele gera vai rodar no Pentium. Então ele prende o cliente a continuar usando a família de processadores da Intel. Então você vai migrar o seu parque tecnológico todo de computadores baseados no 486 para computadores baseados no Pentium, e você não vai precisar reescrever o seu tradutor, o seu compilador. Você da indústria de compiladores, por exemplo, certo? Da indústria de sistemas operacionais, né, que são softwares mais básicos, softwares que ajudam a gente a fazer software. Então isso é preciso que o fabricante garanta essa retrocompatibilidade entre famílias de processadores. E o objetivo é um só, manter você fiel, como se fosse uma espécie de cartão fidelidade, certo? Continue aqui comigo, eu vou avançar, vou fazer uma atualização, uma evolução dos meus processadores, e você não perde nada, você continua rodando seu código antigo, certo? Com o tempo, você vai e constrói um compilador que gere código específico para o Pentium. Aí você vai usar as funcionalidades mais avançadas do Pentium que não existem no 486, mas de início, você não precisa jogar fora tudo que você já tem para o 486, você pode continuar rodando com o Pentium e não perder os seus clientes, tá? Pode continuar vendendo seus compiladores que os programadores de C ou de Python, né, vão continuar usando o seu compilador e gerando código para o Pentium. Na verdade ele está gerando código para o 486 e o Pentium dentro dele emula em hardware o 486. Tá? É como se o Pentium tivesse uma máquina 486 dentro dele, para emular o código de máquina do 486. Certo? Não é que os códigos de máquina sejam compatíveis, não. E como se tivesse uma máquina 486 dentro do Pentium. Então vamos imaginar aqui um processador hipotético, para a gente entender a ideia de um programa, como é que um programa roda em código de máquina, né? Vamos pegar um programa bem simples, um programa que soma 2 números inteiros, e vamos mostrar como seria a compilação desse programa para um código de máquina, mas para qual processador a gente vai usar? Para o Pentium? Para o iCore 7, então esses códigos de máquinas eles são muito complicados, então eu preferi adotar um processador hipotético. Esse processador hipotético, inclusive, ele possuía um simulador que não está mais disponível na web, infelizmente, ele era um software na web, e ele tinha esse conjunto de instruções de máquina que vocês estão vendo aí, ó. Então isso aqui é uma instrução de máquina, ela tem 8 bits para o código da operação, né? E tem mais 8 bits para um operando da operação. Então, por exemplo, a operação com todos os bits 0
significa adicione o conteúdo do byte no endereço A ao acumulador. Então esse A aqui é um endereço de alguma posição de memória. Então ela vai adicionar o resultado que existe atualmente no acumulador com o conteúdo que ela vai procurar buscar na memória lá no endereço A da memória. Entenderam? Então, ó, dentro da CPU existe um registrador chamado acumulador. Ele tem um valor lá qualquer, que pode ter sido setado previamente antes dessa instrução, vamos supor 2. E aí se você rodar essa instrução 00200, você está dizendo o seguinte, vá lá na memória, pegue o que existe dentro do conteúdo 200, do byte 200, do endereço 200 da RAM, né? Vamos supor que fosse 5, tá? E aí ele vai pegar esse valor 5 e vai somar com o conteúdo que tem hoje no acumulador, que eu nem me lembro mais quando foi que eu disse que era. Vamos supor que fosse 3, né? Então tem 3 atualmente no acumulador, ele vai pegar, vai na memória, no byte 200, que seria o valor 200, o AA teria 200, então essa instrução seria 000 e 200 em binário aí no lugar desses Azinhos, certo? E aí ele vai lá no endereço 200, pega o valor 5 e soma com o valor que está atualmente no acumulador, que é 3, resultando em 8. Esse resultado 8 fica no acumulador. Então essa instrução ela faz isso, tá? A próxima instrução, essa que tem o número 1 perdido aí no meio, essa daqui, é outro comando de adiciona. Ó. Esse processador tem mais de um comando de adiciona. Adiciona o valor binário B ao acumulador. Dessa vez, B não é um endereço. B é um valor. Então, eu quero adicionar, por exemplo, 0 ao acumulador. Quero adicionar 1 ao acumulador. Então, a instrução seria 0001, 0000 e 000001. Ou seja, some o valor 1 ao acumulador. Aqui, esses bits são interpretados como um endereço na memória onde está o valor que eu quero somar ao acumulador. Tá? É uma soma que a gente chama de indireta, porque eu não vou somar esse valor ao acumulador. Esse valor contém o endereço do operando, do valor que eu vou somar ao acumulador. Esse aqui já é uma soma direta. Vou somar este valor que está diretamente aqui, logo depois do opcode da instrução, né, ao acumulador. E aí você tem a mesma coisa para subtração, ó. Vejam que cada um desses códigos é diferente do outro, não tem duas operações. Aqui se eu tenho duas subtrações com a mesma lógica, subtrai o que tiver nesse endereço do acumulador, ou subtrai esse valor do acumulador. Esse aqui, ó, ele define o valor do acumulador com um certo valor B. Então se eu quiser, por exemplo, zerar o acumulador, né, para começar uma conta nova, eu executo a instrução 000101010 e aí põe o 0 aqui nesses Bs. Ele vai lá e reseta o acumulador, põe 0 no acumulador. Já essa instrução daqui armazena o conteúdo do acumulador no endereço A de memória. Então esse endereço A de memória aqui, esse monte de A aqui é entendido como sendo um endereço de memória. Certo? Esse aqui é o famoso comando goto, ó, desvia a execução da instrução para o endereço A. Então a arquitetura de von Neumann, o ciclo de von Neumann, melhor dizendo, ele trabalha de forma sequencial. A partir do momento que você diz, seta um valor dentro de um registrador da CPU chamado Program Counter, ele vai buscar e executar a instrução que tiver naquele endereço. Então vamos supor que eu jogue no Program Counter o valor 100. Significa dizer que eu quero que ele execute um programa que foi carregado na posição 100 de memória. Então ele vai lá e buscar o byte na posição 100 de memória. Esse byte tem uma dessas instruções aí. Certo? O byte é o seguinte, né? Porque cada byte tem um operando, como vocês estão vendo. Então ele vai pegar o primeiro byte, vai pegar o segundo byte. O primeiro byte é o código da instrução, o segundo byte é o operando da instrução. Certo? Então ele vai e decodifica aquela instrução e executa. O decodificar é dizer, que instrução é essa? 00010. Ah, isso aí é uma soma direta. Certo? O que é 00101? Ah, isso aí é um armazene o conteúdo do acumulador na posição A de memória. Então a decodificação significa isso. E a execução é fazer isso acontecer, né? Chegar lá na posição de memória AAA, vamos supor 300, e guardar o resultado que tiver no acumulador, vamos supor 8. Então ele pega o valor 8 do acumulador e guarda na posição de memória 300. Essa instrução daqui, ó. Ok? E tem uma última instrução que é a instrução pare, que é quando você termina o programa. Então, toda vez que você escreve um programa, você tem que dizer que o programa acabou, né? E aí o fluxo é devolvido para o sistema operacional. Quando executa essa instrução, ele diz, ó, sistema operacional, terminei a minha tarefa, acabou a minha instrução. Quando, obviamente, não existem bugs, né, não existem loops infinitos no seu programa, ele termina com o caminho feliz, como a gente diz, né? Executou
conforme você previu o algoritmo, sem entrar em bug, sem executar uma instrução errada, um valor errado, ou ficar no loop infinito, rodando lá no loop, sem que a condição do loop seja satisfeita para true ou false, para encerrar o ciclo, ok? Bem, esse vídeo a gente fica por aqui, e no próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos ver essas instruções sendo executadas em um programa, tá bom? Até lá!